Bom dia, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um preceito, mais um estudo para a gente começar o nosso dia mais abençoado, na mais perfeita ordem divina, com a maior facilidade. Que coisa maravilhosa começar um novo dia, uma nova vida, porque todos os dias nós temos a oportunidade de mudar. Todos os dias nós somos, vamos dizer assim, resetados. Cada vez que nós passamos uma noite, nós dormimos, é como se fosse um reset na nossa mente. Mas por que a gente fica lembrando todas as vezes dos problemas que acontecem na nossa vida? Porque a nossa mente, ela é criada, foi criada, nossa mente aqui, racional, ela é criada para viver no passado. O nosso cérebro, a nossa mente fenomênica, o nosso cérebro físico, ele é criado para pensar no passado. E por isso que a gente vive num looping, por isso que a gente vive uma vida de mesmice. Nada muda se a gente não tiver a consciência do que está acontecendo na nossa vida. E a consciência também de conhecimento, né, gente? Porque se a gente não sabe, por exemplo, esta informação que já é provado, que o nosso cérebro, ele vive no passado, e por isso que a gente vive repetindo as mesmas coisas, é um looping infinito. Se a gente não sabe disso, a gente continua vivendo. Só que daí vem as crenças, vem o mundo aqui fora, e se você não tiver consciência disso e não pensar, peraí, isso é verdade mesmo? Então por isso que eu tô vivendo a minha vida sempre na mesmice? Sim, por isso. Só que muitas pessoas não querem ouvir, porque é muito mais fácil você colocar a responsabilidade, a culpa no outro, no governo, no trabalho, no chefe, no amigo, na família que você nasceu, que você não aceita. Então, quando a gente tem a consciência, a gente tem o poder de mudar, a gente tem a escolha de mudar ou não. Porque tudo que a gente tem o conhecimento já está escancarado, já é a nossa consciência nos chamando para abrir os olhos da mente, abrir os olhos de Deus, abrir os olhos espirituais. Por isso que é tão importante nós termos consciência. Por isso que é tão importante, é tão legal a gente saber, por exemplo, que as passagens bíblicas, elas são muito mais do que foram explicadas para nós. Então a gente vive num looping aí de culpa, de sofrimento, de achar que a gente não tem poder, de achar que a gente não tem poder para mudar. Mas nós temos, porque lembra, a fonte, Deus, a criação, não fica olhando para trás. Mesmo nas piores situações, mesmo no caos, a fonte, ela não olha para ver o que foi feito de errado. Ela olha para a solução. Ela olha sempre para frente. Então, olha só que insight que veio aqui agora, gente. Isso falando com vocês aqui. A gente pensa, né? Nossa, mas a fonte não olha para trás, mas e o sofrimento? O que eu fiz lá de errado? Pensa comigo. Já pensou se Deus ficasse olhando para trás? Já pensou se a criação, o universo ficasse olhando para trás? Por isso que muitas vezes a criação de uma pessoa, né, um gênio, fica batendo cabeça, porque ele fica batendo cabeça, mas aí ele descobre, né, de tanto ficar lá batendo cabeça, mas poderia ser tudo muito mais fácil. Por quê?
Porque você está olhando para frente. Quando você olha para frente, você está procurando solução. Ah, não deu certo assim, então vou fazer assim. Não fica pensando, o que deu errado? Deixa eu ver o que deu errado. Aí vê tudo lá o que deu errado e você fica preso no erro, na culpa, na responsabilidade. Por que Ford chegou onde chegou? Por que Thomas Edison chegou onde chegou? Porque eles não ficavam olhando o que fizeram de errado. Eles ficavam olhando o quê? Vai dar certo, é isso que eu quero, vai dar certo, porque é o que veio na minha cabeça. E foram procurando soluções. A fonte, Deus, o universo é a mesma coisa. Se ele ficasse preso lá atrás, nós não teríamos toda essa criação maravilhosa. Tudo que existe hoje no mundo. Então, pare de olhar para trás. Pare de ficar, como eu gosto muito dessa fala dos Abraham, né? Para de ficar cavucando. Aceite tudo que passou na sua vida. Reconheça e deixe lá. Se perdoe por todas as faltas, por todas as falhas, por toda a falta de reconhecimento de Deus na sua vida. Ontem eu fui à igreja, fazia tempo que eu não ia, porque não está tendo mais reunião de quarta-feira. E aí eu me programei para voltar de quinta-feira. Então, teve uma coisa muito legal, que teve uma história que diz que o menino perguntou para o pai: qual o tamanho de Deus? E o pai olhou para o céu, viu um avião passando, perguntou para o filho: qual o tamanho daquele avião? O menino falou: é pequenininho, bem pequenininho. Aí o pai pegou o filho e foi fazer uma visita ao aeroporto. Aí ele falou assim: qual o tamanho daquele avião? Nossa, é bem grande, né, pai? É muito grande. Aí o pai dele, conclusão, o pai dele respondeu: então, filho, Deus, quando está perto de nós, Ele é enorme em sua criação. Ele é enorme na sua vida. Quando Ele está longe, quando você põe Ele longe, Ele é pequenininho. Então, quanto mais nós trouxermos Deus, o universo, a energia, a criação para perto de nós, quanto mais nós acreditarmos na nossa capacidade infinita, na nossa força interior, mais, vou usar um termo que não é certo no português, mas mais grande nós ficamos. Mais grande, como uma criança, mais grande fica em nós. Então, Deus é isso. Quanto mais perto, mais as coisas acontecem. E os milagres, como eu gosto sempre de repetir, gente, os milagres é para ser natural na nossa vida. Não é um evento, não é para ser comemorado, mas não é um evento, ele é natural, a prosperidade é natural, a saúde é natural, a perfeição é natural. Então, guarde isso para vocês. O natural é você viver saudável, o natural é você viver feliz e alegre. Que tudo na sua vida acontece na mais perfeita ordem divina. Tá bom, potências infinitas? Vamos lá para as nossas mensagens de otimismo, que tá maravilhoso, né? Nós somos livres quando nossas vidas não têm compromisso, mas para ser o que fomos destinados a ser. A verdadeira liberdade não é a liberdade de, mas a liberdade para ser, ter e fazer tudo o que você deseja na vida. Não tem aqui essa sequência, né? Mas eu achei interessante colocar isso. Não é a liberdade de, mas é a liberdade para. Pense nisso, Tagore. Esse Tagore, se não me engano, essa passagem a gente já leu uma vez aí. Vamos lá para o nosso preceito do dia 22 de outubro. E o nosso título desse mês é
contemplar a justiça do reino de Deus. Vai chegando o finalzinho do mês assim, faltando aí 8 dias, 9 dias para o final do mês, vai ficando mais complexo, né? Vai ficando mais gostoso de ouvir. Como eu falo, ele começa bem, né, de levinho e depois ele vai pegando pesado. O objetivo da oração não é realizar desejos. Se é para entregar tudo nas mãos de Deus, não há necessidade de orar, pois ora-se para realizar os desejos próprios. E em toda oração há um intento individual, não havendo necessidade de orar e não existe um desejo próprio. É um erro pensar desse modo. A oração é um ato indispensável ao ser humano, porque se trata de um contato pessoal entre Deus Pai e o Filho Homem. Um desejo profundo do subconsciente pode se concretizar em forma de projeção mental, mesmo que não seja vontade divina. Portanto, não se ora apenas para concretizar os desejos. Greg Braden, ele fala, ele perguntou para um monge, e eu já falei em outro preceito aqui, ele perguntou por que eles entoavam tantos mantras, ou, no caso, oração. E ele respondeu, a gente repete as orações, os mantras, as afirmações, para que nós possamos sentir a presença de Deus. Então, a oração que ele está falando aqui é para a gente sentir a gratidão de já ter tudo na nossa vida resolvido. Por isso que Neville, ele fala muito sobre o sentimento. E o subconsciente é total sentimento e emoção. Então, por isso que quando o nosso subconsciente sente uma emoção, ele manifesta. Então, sem importar se é um desejo, como ele fala aqui, né? Se é um desejo, se é a vontade de Deus. Que, na verdade, quando a gente estuda Neville, tudo quanto é desejo, tudo que está no nosso subconsciente é Deus manifestando. Porque nós somos Deus. Nós somos uma partícula da vida de Deus em nós. Todo mundo é uma partícula de Deus em sua vida. Então a oração, ela é para a gente sentir a presença de Deus. Olha só como que eu comecei o preceito hoje, né? Olha só, falando, quanto mais Deus estiver perto de nós, mais Deus estará maior, estará grande na sua magnitude. E nós seremos magnânimos. Nós já somos magníficos, mas a gente precisa reconhecer essa magnitude que está em nós. Nós precisamos reconhecer essa riqueza que está na nossa vida. Quando a gente reconhece, nós aceitamos e expressamos todas as virtudes de Deus na nossa vida. Riqueza, prosperidade infinita, provisão infinita, harmonia, amor, alegria e tudo que Deus tem para nos oferecer. Então, olha só. Se é para entregar tudo nas mãos de Deus, não há necessidade de orar, pois ora-se para realizar os desejos próprios. E em toda oração há um intento individual, não havendo necessidade de orar, se não existe um desejo próprio. É um erro pensar desse modo. Então é um erro a gente pensar que a oração é para realizar os nossos desejos. Não, a oração é para você entrar em contato com a sua essência divina, é entrar na frequência de Deus. A oração, a paz interior, quando você silencia, é para você entrar na frequência de Deus. Como tem o desafio aqui no canal EFD, entrando na frequência de Deus, porque às vezes a gente precisa de uns passos. E qual é esse passo? Agradecer, abençoar, e vai treinando o teu cérebro para fazer isso. Gente, é tão pouco tempo que muda as coisas na nossa vida. Quando a gente entra na gratidão, quando a gente entra
nas bênçãos e abençoar as pessoas e tudo que existe na nossa vida. É muito rápido quando você tira o olhar de tudo que está manifestado que você não quer e começa a viver, agradecer aquilo que você deseja na sua vida. É muito rápido. Não é primeiro você ser. Seja aquilo que você deseja ter na sua vida. Você deseja ser um médico? Então seja aquele médico de sucesso que você quer ser. Antes de você ter. E ter o quê? A sua profissão. Já comece a agir como se já fosse um médico, como se já fosse uma atriz, como se já fosse rico, próspero, abençoado. Esta é a mudança de mentalidade. Ser para ter e não ter para ser. E a autossugestão, gente, ela é muito importante, porque no começo o teu cérebro ele não vai aceitar. Né? Que nem a gente fala, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, eu me perdoo. No começo você não vai aceitar isso, mas logo você vai começar o quê? A se olhar diferente, as pessoas vão começar a olhar para você diferente. Nossa, você tá diferente. O que está acontecendo? Porque você está mudando dentro de você. A mudança externa, gente, ela é passageira e tá tudo bem. Eu não estou dizendo aqui que você não faça tratamento estético. É gostoso, é maravilhoso, tá aí pra gente fazer mesmo. Mas você não pode deixar de cuidar do seu interior, do seu interno. Esta é a parte mais importante da nossa vida, tá bom? Antes de lermos mais uma vez aqui, vou deixar o link daquela coletânea maravilhosa de Neville aqui na descrição do vídeo. Inspiraçõesparaser.com.br é o site, lá tem a coletânea de Neville que tá maravilhosa, gente. Aquela coletânea muda muitas crenças religiosas que estão aí enraigadas no nosso ser, no nosso corpo. Então entre lá, conheça, tem vários depoimentos de pessoas que mudaram a vida, que começaram a atrair aquilo que elas queriam viver na vida. É muito boa aquela coletânea O Despertar da Consciência, com 7 obras de Neville Goddard. O link vai estar aqui na descrição para você poder adquirir e começar a mudança, a sua jornada rumo ao que você deseja ser, tá bom? O objetivo da oração não é realizar desejos. Se é para entregar tudo nas mãos de Deus, não há necessidade de orar, pois ora-se para realizar os desejos próprios, e em toda oração há um intento individual, não havendo necessidade de orar se não existe desejo próprio. É um erro pensar desse modo. A oração é um ato indispensável ao ser humano, porque se trata de um contato pessoal entre Deus Pai e o Filho Homem. Um desejo profundo do subconsciente pode se concretizar em forma de projeção mental, mesmo que não seja vontade divina. Portanto, não se ora apenas para concretizar os desejos, mas para sentir Deus em sua vida. E ele fala aqui da projeção, né? Quando a gente tem um desejo profundo, quando a gente vive no nosso eu sou, a gente começa a internalizar lá no subconsciente, fazer uma reprogramação, e aí a projeção, ela é manifestada aqui a partir dos seus pensamentos. Por isso que ele fala aqui, projeção. O subconsciente projeta tudo que você está pensando. Então, se você está no seu subconsciente, que você é filho de Deus e veio somente para ter alegria, paz, harmonia, riqueza, provisão infinita, é isso que vai ser projetado aqui na sua vida. Aí você só vai o quê? Viver na graça, na oração de agradecer e entrar em contato com o seu Deus interno. Tá bom, potências infinitas? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Fique em paz, tenha fé,
Acredite no seu potencial infinito. Acredite que você é filho de Deus e veio para ter vida, e vida em abundância. Vida com fartura, com amor e alegria. Até amanhã com o nosso preceito do dia 23 de outubro. Eu aguardo vocês aqui. Até lá!